Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, não, boa tarde a alguns, não é? Porque parece-me, pelo cenário, que onde o professor Dr. Miguel Meira e Cruz está, ainda é tarde. Muito a propósito do nosso tema de hoje, mudança de hora. Seja bem-vindo uma vez mais, Miguel, que é o diretor do Centro Europeu do Sono. E hoje achamos por bem, uma vez que na próxima madrugada de sábado para domingo, aqui em Portugal vamos mudar a hora de inverno para verão. Convidar-te para nos explicares um bocadinho melhor o que é isso, uma vez que há tão pouco tempo estivemos a falar sobre a importância do sono e uma das coisas que nós dissemos foi que era importante manter os horários do sono e agora vamos mudar a hora. Boa É noite. verdade, verdade. Olá, boa noite para vocês. E como veem, isto de facto é logo muito objetivo, não é? Portanto, a noite em Portugal, o dia aqui, eu sou português, portanto, transitei de Portugal para o Brasil, e estou aqui. Eu, por acaso, até faço a minha vida distribuída por estes dois continentes, e isso tem implicações, e portanto é interessante começarmos por aí. Lembrar, a propósito da nossa última conversa, uma das coisas que nós debatemos e que insistimos várias vezes é que, para além do sono propriamente dito, como comportamento e como processo neurofisiológico complexo, esse sono utiliza uma matriz. Essa matriz funcional é a matriz dos relógios biológicos, nomeadamente os relógios circadianos, aqueles relógios que têm mais ou menos as 24 horas de um período que pode ser mais curto, mais longo, dependendo de aspectos genéticos, de aspectos vários interindividuais, mas existe. E essas horas que temos cá dentro de nós existem há tanto tempo quanto a origem da vida. E isso leva-nos a várias reflexões, uma das quais é questionar quanto é que nós podemos, sobre uma natureza com bilhões de anos, quanto é que nós poderemos atrever-nos a ditar regras sobre esta matriz que vem desde as origens, como vos disse. E isso faz-nos pensar, antes de mais, realmente, vocês veem aqui é dia, aí é noite, uma das coisas importantes para o início do nosso sono é realmente a escuridão, na medida em que informa o nosso relógio biológico mestre, o nosso conjunto de células chamado núcleo supraquiasmático no hipotálamo, a começar a segregar aquela hormona, a melatonina, para dizer ao corpo inteiro: olha, está a chegar a noite, vamos providenciar todos os mecanismos, entre os quais o sono, para acalmar e para regenerar tudo aquilo que nós gastamos durante o dia, toda a energia, todo o combustível que nós deterioramos durante o dia, tudo isso vai ser arranjado com o sono. Mas só é arranjado de forma ótima quando obedecemos a essas regras também aos horários internos, digamos assim, ao nosso relógio interno que temos. E uma das coisas vocês veem que é imediato, quer dizer, quando eu viajo, se eu aí teria noite, neste momento tenho dia, e portanto estou a enganar o meu relógio biológico, ou estou a tentar enganá-lo, porque ele na verdade não se engana. Quem nos enganamos somos nós a pensar que podemos ditar sobre a natureza e que podemos e que não pagamos por isso, porque vamos pagar mais tarde ou mais cedo, e muitas vezes são de forma subtis. Lembrem-se que eu no debate passado, naquela questão passada, eu chamei a atenção que às vezes havia alterações digestivas, alterações quando nós tínhamos uma descompensação rítmica, digamos assim, e isso muitas vezes nós centramos só no efeito que o relógio biológico alterado tem no sono, nomeadamente quando aqui fazemos isto da mudança da hora, nós estamos expectantes sobre aquilo que eu vou dizer eventualmente sobre o impacto que a mudança da hora tem no sono, mas muito para além do sono, nós temos milhares de relógios biológicos. Virtualmente temos relógios biológicos em todas as nossas células. Portanto, todos os nossos horários internos dessas células vão, de alguma forma, ficar chocalhados com esta alteração horária. E o que é isto de mudança da hora? Perguntavas tu, ou seja, o que é isto de mudança da hora e a hora de verão, a hora de inverno? O que é isto? Bom, a mudança da hora, de facto, é um artifício. É um artifício na medida em que nós realmente, cá dentro, nós não mudamos a hora. Nós vamos alterar o nosso estado fisiológico em função daquilo que muda cá fora. E aquilo que acontece é que esta mudança da hora teve um início num presumível pragmatismo que era necessário ter durante a Guerra Mundial, nomeadamente os pupilos
de Hitler, que precisavam de salvaguardar munições, salvaguardar energias para a guerra, e isso muitas vezes poderia ser beneficiado com as pessoas estarem mais tempo cá fora e estarem mais tempo sem gastar energia dentro de casas e poupando assim recursos que poderiam ser direcionados para a guerra. Nunca se pensou, no entanto, como é que isto poderia, que efeito isto poderia ter do ponto de vista biológico. E, portanto, na verdade, nesse momento, teria esses recursos que poderiam ser substituídos e que poderiam de alguma forma compensar, ou seja, as pessoas que ao gastarem menos energia, havia mais energia, mais carvão, por exemplo, que era um recurso muito importante para determinados movimentos bélicos, e portanto isso poderia propiciar algumas vantagens, mas nunca se pensou naquilo que eram as implicações depois do ponto de vista biológico. E isto depois foi utilizado até do ponto de vista financeiro, nomeadamente nas vantagens que tem uma uniformização em relação a vários países, as bolsas, as comunicações financeiras, etc. Mais uma vez, os aspectos financeiros, os aspectos administrativos, etc., sem olhar para aquilo que representava isto em eventual dano, eventual prejuízo para a espécie humana. As outras não sofrem tanto com isso, porque como não seguem aqueles que não são obrigados, não é? Os animais de companhia, muitas vezes também, e nós negligenciamos esse aspecto também, mas realmente estamos aqui centrados nos humanos, e portanto, de facto, isto foi uma forma que se arranjou no verão, lá está, de aumentar o tempo em que as pessoas poderiam estar cá fora e, portanto, ao estar cá fora, despendiam menos recursos, portanto, utilizavam menos recursos e, portanto, propiciavam mais vantagens para esses cenários. Achas que continua a fazer sentido hoje em dia haver uma mudança de hora? Olha, sabes que existem várias correntes defensoras de várias vantagens. Claro que, como tudo na vida, nós temos alguns aspectos que podemos considerar vantajosos, é verdade. Por exemplo, nós temos ainda a manutenção de facto, isto obviamente não se põe desta forma tão dramática como nessa altura, mas de facto, com a mudança da hora no verão, sobretudo, nós, o que é que acontece? Vamos reduzir um pouco do consumo de energia elétrica. É verdade, isto é objetivo. É objetivo dependendo do contexto, dependendo das populações, dependendo dos países que estamos a falar, porque na realidade existem estudos feitos sobre esta matéria e que não encontram, no geral, grandes benefícios. No entanto, naqueles países ou naquelas populações que têm uma grande dependência da iluminação artificial, isso pode-se objetivar. Claro que pensamos também, mas hoje em dia temos eletrónicos, portanto vamos com os eletrónicos para todo o lado, vamos gastar energia de outros tipos de energia, é verdade. Depois já existe outra vantagem que eventualmente se pode tirar daqui como vantagem, estou agora a ser advogado do diabo, que é, por exemplo, o incentivo às atividades físicas e de lazer ao ar livre. E isto, como o sol se põe mais tarde, isto pode ter alguns efeitos positivos ou deletérios, porque como nós sabemos, também sabemos que a atividade física, sobretudo a atividade física moderada à intensa, perto da hora de deitar, também é contraproducente para o sono. Portanto, em termos de arranjo horário, e muitas vezes sabemos que este exercício físico feito a horas tardias pode atrasar o relógio biológico do sono e, portanto, pode, na verdade, atrasar esse sono e fazer com que ele venha mais tarde do que era suposto vir. Em alguns setores, como o turismo, a restauração, o comércio, o horário de verão pode também significar algum tempo útil para o consumo, o que é bom para a economia, digamos assim, na perspectiva económica, mas, mais uma vez, tudo isto sem, de facto, pensar em alguns prejuízos. Não é? Em alguns prejuízos, e estes prejuízos são reais, nomeadamente a nível biológico e a nível neurofisiológico. Exatamente, e são esses que mais me preocupam. E é desses que eu gostava que falasses. Quais são os principais prejuízos? Qual é o impacto negativo que tem esta mudança de hora? Olha, aqui é que de facto se gera a grande polémica. E a polémica no sentido, já há vários anos, há quase 10 anos que participo todos os anos nestas mudanças de horas. Participo muitas vezes na televisão, nos jornais, etc. E, inclusive tive debates já com o Observatório Nacional e que tem uma posição por vezes distinta.
e a polémica é que, embora a economia da energia seja um dos objetivos, e muitos estudos, como te digo, já demonstraram que os ganhos a existirem, porque muitos demonstram que não existem, mas a existirem são mínimos. E alguns casos realmente são, de facto, inexistentes e não se entende de onde é que essa ideia foi gerada. Obviamente isto era diferente há 100 anos atrás. Neste ano não se utiliza carvão como combustível, utilizam-se energias de forma diferente, essas energias podem ser otimizadas em diferentes formas e, portanto, esse argumento não existe. Por outro lado, os impactos na saúde são bastante bem documentados. Nós, inclusivamente, eu e um grupo de 8 experts, 8 colegas, tivemos a oportunidade em 2019 de publicar no European Journal of Internal Medicine o primeiro consenso internacional sobre isto, e inclusivamente levámos este consenso ao Parlamento Europeu. Infelizmente, por questões políticas e portanto, esta coisa ainda não se alterou. Curiosamente, aqui no Brasil, onde estou, a hora não muda. O que quer dizer que na próxima semana eu vou ter 4 horas de diferença em vez de 3 horas de diferença, o que, como vocês imaginam, complica um pouco mais. Mas, em termos de saúde, a mudança de hora pode interromper o ritmo biológico natural, o que é o tal chamado ritmo circadiano, e isso afeta o sono, afeta o humor, pode afetar a concentração, pode afetar o apetite e pode afetar o funcionamento de vários setores dos diversos sistemas que nós temos, está bem? E isso gera alguns efeitos clínicos, muitos deles são subtis e muitos deles não notamos. Por exemplo, uma das coisas que nós encontramos nessa revisão que fizemos e nessa apreciação do consenso, existem vários estudos que demonstram que in vitro essa mudança da hora, e atenção que vou fazer aqui um parênteses, quando nós mudamos a hora, muitos dizem assim, mas mudar uma hora? Quando nós mudamos uma hora, na verdade uma hora é a hora cá fora. Lá dentro funcionam muitos funcionamentos dos que temos, funcionam em rotações de milissegundos, ou rotações de segundos. Por exemplo, imagina-se o batimento cardíaco, a frequência ventilatória. Então, quando mudamos uma hora aqui, cá fora, isso significa alterar de forma diferente os relógios que funcionam em velocidades diferentes. Mas, Oh, Miguel, nós... desculpa interromper, eu estava aqui a pensar relativamente ao facto de ter só uma hora. Vamos imaginar, se calhar, talvez, não é? Porque sabes que eu pus sempre a questão para a parte psicológica. Vamos imaginar que por alguma razão o nosso relógio parou, não é? E nós saímos de casa a achar que é uma hora diferente daquela que é na realidade e de todo o impacto que isso possa ter, não é? Todos os compromissos que nós vamos falhar, todas as alterações que isso vai impactar, uma única hora, não é? De diferença, vai impactar-nos imenso. E isto, para fazermos aqui um bocadinho a comparação com os efeitos que isso fará dentro do nosso organismo. Não, e vai mesmo. Bom, esse aspecto é interessante, aquele que tu estás a falar, e eu até, olha, lembrei-me logo, eu gostava muito do Saramago, e gosto muito das obras de Saramago. O Saramago escreveu uma vez uma coisa um pouco diferente disso, mas poderia ser uma obra que ele pensasse neste tema. Foi As Intermitências da Morte, ou seja, um dia em que Portugal não se morria e morria-se do outro lado da fronteira. E, portanto, isto poderia ser um desafio para o Saramago escrever, de facto. E é muito engraçado esse livro, aconselho, mas isto no sentido em que isso realmente, em termos comportamentais e em termos sociais, imagina tu o impacto que isso teria. Quer dizer, todo mundo esquecer-se de que ou o relógio ter parado, e uns deram por isso, outros não deram por isso, e, portanto, já viste o que é a sociedade encontrar-se em 2 horários diferentes. O impacto que isso tem do ponto de vista negativo. Claro que isso é aparentemente uma utopia, mas, de facto, como te disse, por exemplo, a nível biológico, nós encontramos in vitro, há estudos que demonstram que a mudança deste ritmo circadiano, por imposição administrativa, política, como se faz na mudança da hora, aquilo que faz muitas vezes gera alterações, por exemplo, na multiplicação, na dinâmica da multiplicação celular. Olha, a dinâmica da multiplicação celular é necessária, por exemplo, para o cancro, para a proliferação de células neoplásicas. E aquilo que aparentemente estes estudos demonstram e sugerem é que, de facto, a anarquia com que estas células se multiplicam após essa invasão, essa interpelação horária, é maior do que os controlos, portanto, aqueles que não sofrem alterações horárias. Portanto, imagina a importância que isto tem. E tu imagina, muitos cancros, como nós sabemos, são silenciosos, absolutamente silenciosos, até ao momento que se expõem do ponto de vista clínico, não é? E nós não sabemos, e portanto achamos que, mas o que é que isto faz mal? Não faz mal nenhum. Bom,
Essa é uma das coisas. Outra das coisas que nós sabemos é que, por exemplo, nos primeiros dias após a mudança da hora, há um aumento do número de acidentes rodoviários e laborais. Isso é uma das coisas, é outra das coisas objetiva. Também sabemos, embora isto seja relativamente controverso, nós próprios fizemos um estudo há uns anos, em que se demonstraram que depois da mudança da hora, comparativamente com todas as outras semanas em que não muda a hora, há um aumento do número de acidentes cardiovasculares. Infartos, por exemplo, infartos do miocárdio, descompensações diabéticas, portanto, na verdade, cardiovasculares e metabólicos associados. E isto tudo apenas por causa de uma hora. Parece incrível, não é? Não nos podemos esquecer de facto que uma hora significa muito mais cá Miguel, dentro do nosso corpo. claro que sim, mas isso leva-me então a pensar que cada vez que nós viajamos para países que tenham apenas uma hora ou mais, não é? De diferença, terá também esse impacto no nosso organismo? Essa questão é uma questão que foi, que inclusivamente foi um argumento utilizado há uns anos atrás por algumas pessoas em Portugal e que diziam, não faz nada, não tem nada de sentido, eu já repeti isto muitas vezes e quem me ouvir no direto vai achar que eu sou repetitivo e que sou insistente e que sou chato. Mas realmente é engraçado refletir sobre isto. Há uns anos atrás, quando eu fui falar aos órgãos de comunicação social sobre isto e alertava-os e diziam, epá, andam aí a assustar a malta, que realmente isto, uma hora de diferença faz mal. Não faz mal nenhum, senão o que é que aconteceria aos nossos conterrâneos açorianos que vinham passar o Natal com a família? E eu, por exemplo, dou o caso de, não é só de Açores, os Açores, Madrid, ou para o outro lado, por exemplo, França, Itália, como é óbvio, nós temos essas mudanças e não damos, apesar de haverem também algumas implicações, não damos tanto por isto mesmo nos estudos controlados. E porquê? Porque o relógio obedece a uma pista essencial, apesar de obedecer a mais, a uma essencial, é a luz do Sol. O Sol nasce de este para oeste, portanto, nasce em este e põe-se a oeste. E é incrível que nós, aquelas célulazinhas que nos absorvem essa luz e que comandam do ponto de vista temporal o organismo, estão localizadas atrás e embaixo da retina do olho, do globo ocular. O que quer dizer que nós somos atingidos pela luz que vem lá de cima. Mesmo os cegos, desde que tenham olho, são atingidos por isto e são controlados por isto. Ora, esse ângulo com que bate o Sol vai batendo o Sol vai girando ao longo das tais 24 horas. Quando eu mudo, em resposta à tua questão, quando eu vou dos Açores para Lisboa, ou quando vou de Madrid para Lisboa, eu mudo, mas o Sol acompanha essa mudança. Ou seja, eu mudo de posição, mas em termos geofísicos, o ângulo com que o Sol me vai bater no dia seguinte vai ser uma hora mais tarde ou uma hora mais cedo também. Quando eu mudo a hora legal, isso não acontece. Eu mudo a hora legal, mas eu vou ter o mesmo ângulo no dia seguinte. E há uma curva de resposta a esta atividade e a esta dinâmica que demonstra que as implicações, obviamente, são diferentes. Porque aquilo que é a advertência que o nosso organismo vai fazer aos relógios concertados com o relógio mestre, em relação às diferentes células, diferentes funções, diferentes sistemas, etc., é diferente. E isto passa pelos tais processos que vos falei, deitei aqui 3 exemplos, mas os processos cognitivos também. Olha, por exemplo, no horário de inverno existe um risco aumentado, aparentemente, de mais suicídios por depressões, associados. Claro que isto tem outras componentes, há vieses aqui, é claro, tem que se reconhecer, mas, por exemplo, a perturbação efetiva sazonal, há coisas que aqui podem se intermediar e modular estas questões, mas não há dúvida de que a influência existe. E tendo isso em conta, e uma vez que falaste também da questão do sol e do impacto que isso tem até no número de suicídios, por exemplo, então também me faz pensar que podem haver populações que sejam mais suscetíveis a estas mudanças de hora? Olha, existem populações, antes de mais, nós próprios sabemos que todos nós temos uma diversidade, não é? Quando nós estamos com amigos, com colegas, com várias pessoas, nós sabemos que, por exemplo, uns gostam de se deitar mais cedo, outros gostam de se deitar mais tarde, uns têm uma atividade mais expressiva do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista da tarde, à noite, outros têm mais de manhã, não é? Portanto, à parte destas variações, desta variabilidade que existe no ser humano e que causa aquilo que nós designamos de cronotipo,
que é os horários preferenciais, nomeadamente designa-se isto quando se fala no sono, mas isto pode ser atribuído também aos comportamentos gerais comandados pelos relógios. Portanto, há quem tenha cronotipo mais vespertino, outros que tenham cronotipo mais matutino. Mas, à parte disto, existem populações, alguns estudos demonstram que, por exemplo, as crianças têm ritmos mais rígidos e estão em desenvolvimento. Claro que isto depende do estadio da pediatria, do estadio das crianças na idade pediátrica. E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, a partir da puberdade, há um desfazamento do relógio biológico que houve até aí, e isso faz com que haja a tempestade, uma tempestade do ponto de vista geral, e nomeadamente nos horários internos, que faz com que eles, por exemplo, os adolescentes passam a serem de matutinos, de muito matutinos, a maioria deles, a irem mais tarde para a cama, a querer se deitar mais tarde. Claro que isto também é influenciado também por questões sociais, questões da dinâmica dos amigos, as escolas, etc. O poderem ver a televisão até mais tarde, bem, enfim. Depois, os idosos, portanto, no contraste de idades, porque o seu ritmo tende a ser mais fragilizado e o sono mais leve. E, por outro lado, os idosos, sem contar com aqueles que objetivamente têm uma deterioração das funções neurocognitivas e das funções neurológicas várias, que podem determinar também aspectos diversos aqui, mas por natureza eles já têm a senescência, aumenta alguma perturbação, nomeadamente nos ritmos. Ao contrário das crianças, que os torna que o ritmo, por exemplo, do sono chega atrasado, nos idosos essas alterações condicionam um avanço de ritmo. E, portanto, os idosos vão para a cama normalmente, se os deixarmos tranquilos e se não os perturbarmos de forma artificial, os idosos vão para a cama mais cedo, também se levantam mais cedo. Isso tem implicações depois outras que se pode conversar futuramente a nível do sono. Mas, Sim, desculpa interromper, eles têm outros condicionantes, não é? Que é, nomeadamente, também terem muito pouca atividade ao longo do dia, e muitas vezes o facto de terem uma vida sedentária, em que estão também, algumas vezes, nem sempre, mas por limitações até físicas, passam muito tempo sentados, o que acabam por dormitar, e isso penso eu que acaba também por ter influência na qualidade do sono depois no decorrer da noite. E depois estava-me aqui a lembrar também de algumas questões mais fisiológicas, no sentido até das questões urinárias que perturbam, não é, a continuidade do sono no decorrer da noite, e que muitos idosos se queixam disso mesmo, e portanto acabam por ter um sono de muito pouca qualidade. Depois é um ciclo vicioso, porque dormiram um pouco durante a noite ou mal, e aproveitam para fazer cestas, e acabam por nunca chegar a conseguir fazer a tal higiene do sono, não é, que se pretende, que é ter um horário mais ou menos fixo, para que se consiga ter um sono de qualidade à noite, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez eu recordo, todas essas questões são comandadas, virtualmente todas elas, são comandadas por esta matriz biológica que é cronologicamente estabelecida, portanto, que tem um tempo certo para tudo. Um tempo ótimo, digamos assim. E, portanto, quando há distorção do tempo, há distorção da interação entre estes sistemas, não é? E isso causa incómodos diversos, não é? E depois deixa-me só representar aqui uma coisa importantíssima, e que também dá foco a outra conversa, que é os trabalhadores por turnos. Porque os trabalhadores por turnos têm já, muitas vezes, e quanto mais velhos são e quanto mais tempo passam por turnos, têm muitas vezes uma flexibilidade que lhes é exigida, mas que não se faz equivaler em termos de funções. Isso gera alguns problemas, vários problemas no domínio social, no domínio biológico, etc. E depois, finalmente, os pacientes com problemas de sono. Pacientes com insónia, com insónia, pacientes com apneia do sono e que têm comorbidades como a depressão e a ansiedade associadas, nestes momentos de mudança da hora, provavelmente com maior implicação quando mudam para o inverno do que quando mudam para o verão, mas também têm importantes condicionalismos por este fato. E também é por isso mesmo que, no caso dos trabalhadores, não são efetivamente profissões consideradas de risco, por isso mesmo, porque está comprovado que têm efetivamente doenças associadas a essas alterações horárias, a essa obrigação de ajuste, não é? Quase encaixar ali
um horário que não corresponde àquele que lhe é natural. Isto faz-me pensar uma última questão que tem a ver com, então, assim sendo, e se nós imaginarmos que as condições ideais para nós trabalharmos automaticamente, não é? Ou proporcionarmos ao nosso organismo que ele trabalhe de forma automática, de maneira a pouparmos energia, é lhes darmos sempre as mesmas indicações, não é? Se ele souber que é sempre àquela hora, às tantas começa a trabalhar automaticamente. Então, isto pode nos levar a pensar que, para algumas pessoas, aquelas que são mais certinhas, digamos assim, ou que cumprem melhor o horário do sono, isto tem um impacto ainda maior do que aquelas que têm um horário oscilante em termos de dormir, não é? E também do seu descanso. Eu não percebi, desculpa que eu não percebi a pergunta porque cortaste, entretanto. Faz-me pensar então que as pessoas que são mais cumpridoras, não é, do horário do sono, irão com certeza sofrer mais, não é, o impacto da mudança de hora do que propriamente aquelas pessoas que têm um horário mais oscilante, não é, de ir para a cama. Não só isso é verdade, essas obviamente sim, obviamente essas vão se incomodar mais, digamos assim, e têm dois problemas, outra vez têm dois problemas, os problemas do ponto de vista da neurocognição eventualmente, e depois problemas também efetivamente biológicos, mas sobretudo isto vai afetar aquelas pessoas que têm horários independentemente de serem mais certinhos, porque são mais cuidadosos, aquelas que legitimamente, que não, aquelas que intrinsecamente têm horários menos flexíveis e, por exemplo, isto, nós sabemos que quando dividimos as populações em noturnos, em notívagos e em matutinos, em vespertinos e matutinos, nós sabemos que os matutinos são menos flexíveis a estas alterações. São menos flexíveis a ir para festas e ficar noitadas até às 4 da manhã, são menos flexíveis a dormir menos, e são menos flexíveis aos impactos da mudança da hora. Portanto, esses vão sofrer mais. E de facto isso é importante considerar, talvez, numa reflexão que ainda não teve efeitos, infelizmente, em Portugal, mas talvez, olha, por exemplo, eu acho que era interessante fazer-se um estudo e ver-se de que forma é que estas coisas que nós assumimos como subtis e que assumimos menores, têm, por exemplo, nos recursos nos sistemas de saúde. Ou seja, na semana a seguir, é uma pergunta que se pode pôr num estudo, na semana a seguir à mudança da hora, vamos ter mais recorrências às emergências hospitalares, vamos ter mais problemas de saúde nos médicos de família, vamos ter mais queixas. Isso era interessante ver, talvez com isso os governos aceitassem ponderar melhor sobre isso e como tantos outros que já fizeram isso, que já terminaram com a mudança da hora, o nosso e vários países europeus que lamentam também essa persistência, tentar corrigir isso. Enquanto isso não acontece, aquilo que eu te vou pedir é para tu, que és maior especialista na área, nos desse algumas dicas do que é que podemos fazer, uma vez que já faltam poucos dias para uma vez mais haver a mudança da hora, alguma coisa que esteja ao alcance das pessoas para que elas próprias se protejam, se preparem para essa situação. Olha, existe e são coisas simples, realmente. Nós devemos ter cuidado quando se sabe com o rigor científico, tanto quanto se sabe com o rigor científico, devemos ter cuidado, é de facto no intervalo. Como tu dizes, já faltam poucos dias, portanto já faltam, em teoria, já falta menos do que aqueles que a nossa habilidade permite que se corrija a tempo. Do que aqueles dias necessários, nós sabemos, por exemplo, quando atravessamos fusos horários diferentes, nós sabemos que por cada fuso horário atravessado, mais ou menos, como é óbvio, isto tem desvios padrões, mas temos mais ou menos, necessitamos de 2 dias para nos adaptarmos a cada fuso horário. Em teoria, porque isto depois, obviamente, com a extensão e com o ângulo, como te falei, é diferente. E, portanto, enfim, mas seja como for, aquilo que é bom as pessoas pensarem é que, por exemplo, podemos antecipar uns 3 ou 4 dias antes, começar a ajustar o horário de dormir e acordar em 15 a 30 minutos, isto mais focado para a hora de dormir. Também é verdade que as horas de dormir também interferem nas horas gerais do nosso organismo e nas funções que te falei. Expor-se à luz logo pela manhã, isto ajuda o corpo a entender que é hora de acordar e sincroniza melhor o relógio biológico com o novo horário, como te disse, e essa é a facilidade que tem maior quando nós transitamos de um país para outro,
está bem? É uma mudança de hora, mas é uma mudança de hora mais fisiológica, digamos assim, ou menos agressiva. Evitar estímulos à noite, como café, álcool, treinos muito intensos, exposição a ecrãs, a tecnologias. Isto tudo pode atrapalhar o sono, por exemplo, e pode atrapalhar o regime geral da organização horária. Um, e uma coisa já agora, fazer um comentário importante, que é muitas vezes as pessoas aqui lamentam um pouco a hora que vão dormir a menos, porque depois vão ter o dia até mais tarde e isso satisfaz normalmente, chega ao verão, em Portugal particularmente, chega ao verão, chega ao calor, daí as pessoas ficam mais satisfeitas com isso, portanto não tem um grande prejuízo dormir a menos. Embora nós saibamos que este dormir a menos em algumas pessoas pode ser de facto até, não acho que estou a ser excessivo, pode ser de facto dramática. Mas falamos isto se calhar noutra ocasião. No horário de inverno, nós temos a mania de achar que tenho mais uma hora para dormir. Como eu vos disse, não temos mais uma hora nenhuma. Portanto, isto é uma ilusão, as horas são as mesmas, portanto, mudamos a organização horária. Bom, manter uma rotina de sono estável, com hora certa para deitar, ambiente escuro, tranquilo, sem distrações, isso é muito importante. E claro, olha, paciência. Em geral, nós, como te digo, o corpo demora cerca de alguns estudos mostram que demora um bocadinho mais, até 5 dias, para se reajustar totalmente. E se sentir cansado, tenta-se compensar, sobretudo se tivermos tarefas mais exigentes do ponto de vista de atenção, do ponto de vista de responsabilidade, de foco, etc., para tentar compensar as pausas e com pausas e descansos, etc. E olha, e a propósito desta conversa, estava a ver uma coisa que é engraçadíssima e que agora coincide, mas é assim, eu estou, como vocês dizem, como vocês viram, entretanto escureceu aqui também, não é? Escureceu aqui escurece mais, é mais mantido o intervalo, a amplitude de luminosidade é mais mantida do que em Portugal, que agora nós no verão vamos ter até às 10 da noite luz, não é? Aqui são 6h30, está a cair a noite, e reparem como a natureza é exímia nos seus horários, porque a esta hora, pela noite e pelo horário assertivo que os animaizinhos têm, por exemplo, começam aqui a chegar os pernilongos, já estou aqui a ser picado pelas melgas, pelos pernilongos, não é? E pelos insetos que são muito assertivos nisto, porque não têm os perturbadores sociais, muitas vezes, que nós temos, e portanto estas implicações que nós temos. Não é? É a natureza a funcionar e a mudança de hora acaba por ser antinatura, não é? Porque estarmos a forçar alguma coisa que realmente vai contra a natureza. Olha, Miguel, quero-te agradecer uma vez mais muito, vou-te dar depois o tempo que quiseres para te despedir, mas não sem antes de colocar um desafio. A faixa etária da adolescência sempre foi algo que me fascinou. Tenho muitos colegas que não gostam de trabalhar com adolescentes. Eu, ao contrário, gosto muito. E não sei se aí também, mas surgiu uma nova série na Netflix que tem dado muito que falar. E que, se ainda não viste, te convido a ver, até porque tens uma pré-adolescente também, que se chama precisamente Adolescência. Mas neste sentido, aquilo que eu gostava era de colocar o desafio de percebermos de que maneira é que esta nova geração e o facto de estarem efetivamente expostos aos aparelhos eletrónicos, de dormirem muito pouco, de terem uma alteração em termos de horários de sono muito diferente da nossa, por exemplo, de que maneira é que isso também vai alterando o organismo dos adolescentes. Dito assim, grosso modo, parece-me que isto pelo menos justifica a irritabilidade com que eles estão constantemente, não é? Estão sempre irritados e com muito pouca paciência, e isto, estou a brincar, mas não deixa de ser uma verdade, porque têm poucas ferramentas, não é? Têm pouca tolerância à frustração, e gostava mesmo que nos falasse um bocadinho melhor e depois com mais calma sobre as reais implicações que toda esta geração, que alterou em muito a sua higiene do sono, de que maneira é que isto está a ter impactos, e estamos a ver todos os dias que implicações é que isto tem. Se aceitares o convite, é só dizeres o dia e cá estaremos também para falar com as pessoas e para se esclarecer nesse sentido. Está bem, acho que é um bom tema para discutir com algum tempo, porque realmente são diversas as implicações, quer do ponto de vista cognitivo, social, biológico, e portanto isto em geral, biológico em geral, e acho que é um bom tema
de facto, e acho que não será difícil. Agora tem que movimentar massas e tem que, obviamente, tem que se querer fazer. Mas olha, eu acabava para me despedir, só deixar aqui um ponto importante. A mudança da hora não há dúvida que está aí, infelizmente vai continuar, vamos ver até quando. E embora pareça um simples ajuste no relógio, o impacto no nosso corpo, como viram pelo aquilo que eu vos fui advertindo, pode ser real e pode ser, de facto, em diferentes circunstâncias, pode ser dramático. Eu lanço um desafio, dizerem, ajudarem-nos também a entender melhor, porque, como é óbvio, a interindividualidade, a diversidade interindividual é grande. Portanto, digam aí nos comentários, façam aí alguns comentários, digam-nos como é que sucede com vocês este impacto da mudança da hora, ou seja, costumam sentir alguma diferença quando o horário muda? Quais são as diferenças? Partilhem isso, porque isto também é ciência e isto ajuda-nos a entender melhor essa diversidade e a colocar questões, eventualmente. E que estratégias é que vocês usam ou já usaram para se adaptar melhor? Algumas eu acredito que não nos vão dar vontade de rir, outras vão-nos levar a refletir sobre eventuais advertências que nós devemos dizer, porque há coisas perigosas que às vezes são implementadas e que se julgam benéficas, e portanto acho que é interessante todos refletirem e todos partilharem disso. Está bem? Sim, deixa-me só dizer que realmente há muitos mitos, mas no fundo aquilo que interessa é aquilo que funciona, não é? E às vezes aquilo que menos, de onde menos se espera funciona, e grande parte das vezes até são ou serão coisas muito simples. Muito obrigada uma vez mais, uma boa noite, agora também já aí no Brasil, boa noite a todos. Muito obrigada e até à próxima, que essa próxima seja breve. Uma boa noite, beijinhos e tchau.